Saudações vidreiras! Você está na quinta aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e o assunto dessa aula é jardins e áreas externas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. É o seguinte, se liga. Normalmente, quando a gente chega na casa de um cliente, dos primeiros ambientes que você tem contato são as áreas externas e os jardins. Normalmente, quando você entra na casa, você já vai se deparar com um jardim, ou com uma área externa da casa. Obviamente, para você entrar na casa, você tem que estar fora da casa. Então é o seguinte, eu fico me perguntando por que você não vende nada na área externa ou no jardim para o cliente que te chama, por exemplo, para medir um box, para medir um guarda-corpo. Por quê? Então, nessa aula, eu quero te mostrar várias opções que você tem para vender mais vidros para o seu cliente, para o mesmo cliente que te chamou para medir um box, que te chamou para medir uma janela, te chamou para medir qualquer coisa. Porque normalmente a gente não se atenta, a gente vai com tanta sede ao pote de medir o boxzinho, o espelhinho do banheiro, que a gente passa pelo jardim, passa pela área externa e perdemos várias oportunidades de venda, ok? Vamos com tudo? Então vamos lá. Você deve estar se perguntando que é o seguinte, nós já falamos aqui sobre a versatilidade do vidro nos banheiros, a versatilidade do vidro em cozinhas e varandas gourmets e falamos também sobre a versatilidade do vidro em quartos. Pela sequência normal, nós teríamos que falar sobre a versatilidade do vidro na sala, mas para a gente poder sair um pouco de casa, vamos falar um pouco da área externa e na próxima aula a gente fala sobre a sala, beleza? Vamos com tudo então para a área externa, vamos lá. Bom, então, a primeira opção que eu vou te mostrar nessa aula são as churrasqueiras. Churrasqueiras são itens muito apreciados pelos brasileiros. Dificilmente você encontra um brasileiro que não gosta de churrasco, é muito raro. Então, a churrasqueira, além dela ser um item utilitário, ela também acaba sendo um item de status. Assim como eu falei da banheira, a churrasqueira também é um item de status. Eu conheço, por exemplo, amigos que têm churrasqueira de enfeite, mas o cara dificilmente faz o churrasco. Mas ele tem a churrasqueira. E quando ele sonhou em comprar a casa, ele falou, eu quero uma casa com churrasqueira. Mas ele quase não usa churrasqueira. Mas tá lá, churrasqueira, limpinha, bonita, maravilhosa e toda envidraçada. Então, basta a criatividade. A gente tem que ter alguns cuidados, que depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre vidros em churrasqueiras. Porque dependendo da distância, coisa e tal, a gente tem que tomar alguns cuidados, mas depois a gente fala sobre isso. Mas se atente às churrasqueiras. E, como eu disse também, uma questão estética e também funcional na churrasqueira é que aquela parte superior da churrasqueira seja confeccionada de aço inox. Mas, normalmente, nós temos dificuldade em encontrar perfis de aço inox para acompanhar ali a cor e o material daquilo que já vem na churrasqueira. Então, para isso, eu indico a WR Glass, que fornece qualquer tipo de perfil de aço inox, qualquer ferragem. De repente você precisa fazer algo personalizado para o seu cliente, de repente você precisa fazer uma churrasqueira diferenciada. Por que não? Por que não? De repente, olha só, já me surgiu uma ideia aqui. De repente você pode entrar no negócio de churrasqueiras. Churrasqueiras personalizadas de aço inox e vidro. Vale a pena pensar, hein?
O segundo item que eu quero te mostrar nesse treinamento são os guarda-corpos. É o seguinte, os guarda-corpos são muito utilizados atualmente em escadas ou no primeiro piso, né? Térreo, primeiro piso ou primeiro andar, como o pessoal costuma falar. Mas também existe uma modalidade de guarda-corpos, por exemplo, que servem como cercas, que servem para poder delimitar ambientes. E muitas vezes as pessoas utilizam vários materiais, utilizam cercas vivas, bambu, madeira e por que não vidro? Então muitas vezes você chega na casa de um cliente, você vai no fundo da casa, tem uma piscina. Aí você vai olhar, tem aquela grade de ferro lá. Por que não? Porque, entre aspas, enfeiar a piscina, mas eu não digo enfeiar por causa do ferro, eu digo enfeiar por causa da grade, né? Porque muitas vezes você tira aquela visão panorâmica, aquela visão clean. O que é legal do vidro? O vidro tem uma característica muito importante, conversando com alguns arquitetos eu pude perceber o seguinte, muitas vezes o cara faz, por exemplo, a piscina. Ele fez a piscina, linda e maravilhosa. E aí, de repente, aquele cliente ele tem filhos, tem crianças. E aí o que ele faz? Ele enche de grade a piscina. Então todo aquele trabalho do arquiteto, aquele design é jogado por água abaixo, entre aspas, né? E o que é interessante do vidro? O vidro ele tem essa função. De repente, o arquiteto não pensou na grade. Olha só, o arquiteto ele não pensou na grade. Aí ele fala, nossa, agora tem que colocar grade como item de segurança. Não, mas poxa, eu não vou colocar grade, então eu vou colocar vidro. Por quê? Porque se você utiliza um vidro incolor ou um vidro transparente, né, aquele extra transparente, ou o diamante da Sebrae, por exemplo, que é um vidro sem ferro na massa, ele é super transparente. Então o que acontece? O arquiteto não precisa combinar nada, porque o vidro ele acaba se integrando na paisagem e ele não tem nenhuma função visual. Ele acaba ficando invisível. E olha só como esse desenho é bonito, como ficou bem clean, bem seguro, apenas com vidro e torres de aço inox. Bom, nós acabamos de falar sobre churrasqueiras. E agora um item muito interessante também que é legal você oferecer para o seu cliente e a gente perde muito essa oportunidade. Por exemplo, aqui na minha região nós ficamos muito próximo de Campos do Jordão. Todo mundo aí conhece Campos do Jordão, que é uma região mais fria, tal, serra, mas também tem a região do sul, por exemplo, onde se utiliza muita lareira. E um grande detalhe é que uma lareira num jardim, ela é sim um item funcional, mas ela acaba sendo mais interessante como um item estético, como um item de luxo. E um item que está muito na moda e que é o sonho de consumo de muitos consumidores são as piscinas, porém com visores de vidro. Então você pode pensar assim, Gabriel, cara, mas isso aí é bem complicado fazer, rapaz, isso aí, olha, isso aí não é pro meu bico não, viu? Isso aí deve ser difícil. Exatamente. Não é algo fácil e por isso, dificilmente, você terá concorrentes querendo disputar com você esse tipo de obra. E se houver concorrentes, dificilmente esses concorrentes cobrarão preço de banana. Então, é esse tipo de serviço que eu falo para você, são serviços não popularizados. É nesse tipo de serviço que você ganha dinheiro. Eu falei para você, de repente, você conseguiria entrar no negócio de churrasqueiras personalizadas. Foi só uma ideia, mas agora eu quero te dar uma outra ideia. Você já imaginou entrar no setor de piscinas personalizadas? Olha só, olha o aço inox. Bom, então falamos das piscinas, né? E muitas vezes, quando tá sol quente, nossa, beleza, maravilha, tudo de bom. E quando tá frio, o
Que tal ter uma piscina climatizada, uma piscina coberta, onde o cliente pode utilizar a piscina tanto nos dias quentes quanto nos dias frios, quanto na chuva? Olha que interessante. Por que não começarmos um negócio de coberturas de piscinas? Um outro tipo de cobertura que é muito comum nas casas de médio e alto padrão são os pergolados. A função de fato dos pergolados é o sombreamento. Então, pergolado ele acaba sendo uma estrutura bem simples, né, entre aspas, onde você precisa de alguns pilares e colunas de madeira. E eu vejo o pessoal cometendo alguns errinhos nas coberturas em pergolados. Por quê? Primeiro, que o pergolado ele é uma estrutura que tem a finalidade de sombreamento, isso eu já falei, porém a sua cobertura característica é realizada por plantas tipo cipó. Então, o pergolado normalmente é um ambiente, né, uma cobertura em áreas abertas, em jardins normalmente, onde os clientes costumam fazer uma leitura, repousar numa rede. Então o pergolado tem várias funções. Só que é o seguinte, a característica comum de um pergolado é para abrigar plantas. Então, normalmente os carpinteiros que constroem os pergolados, eles não se preocupam com a caída. Entendeu? Olha só, muitos vidraceiros têm penado nos pergolados por causa disso. Porque o cara chega no pergolado, mede e quando ele instala o vidro, né, depois de alguns dias chove, ele percebe que o quê? Que a água começou a empoçar em cima do pergolado. Por quê? Porque o carpinteiro ele não se preocupa com a caída do pergolado e também ele não se preocupa com a planicidade do pergolado. Porque ninguém muitas vezes avisou para esse cara que esse pergolado em especial não vai abrigar plantas e sim vidros. Então eu quero te dar algumas dicas do pergolado, apesar que a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto quando a gente for falar lá no final, né? Só sobre coberturas, lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre coberturas, sobre portas, janelas, fachadas, então aguarde. Box. Mas vamos lá. Então, o primeiro erro. Geralmente, os vidraceiros não têm prestado atenção na questão da caída, que quase não são confeccionadas pelos carpinteiros em pergolados. Por quê? Porque na verdade pergolado, a característica original, a função original não é para colocar vidro. Segundo, eles não se preocupam muito com a planicidade, então você tem que ser um medidor bom e você tem que trabalhar com estruturas de alumínio para você compensar muitas vezes a falta de caída e a planicidade. Um outro detalhe que é muito característico em pergolado é o seguinte, pergolado é confeccionado por madeiras. E madeira é um organismo vivo. Mesmo que ela esteja cortada e aparentemente morta, ela continua viva, ela continua se mexendo. Então, muitas vezes o vidraceiro coloca o vidro lá, passa o tempo que acontece, ou o vidro trinca, ou o vidro vaza, né? O vidro não, né? No caso, chove em cima do pergolado e acaba a água passando por alguma fissura. Então, para isso, eu tenho aqui um produto que já me salvou a vida uma vez, eu não esqueço desse produto aqui, o MS65, porque nós fizemos uma cobertura em São Paulo, uma época aí para um Granfino, e nós já tínhamos voltado nessa obra aí umas 10 vezes. E aí eu falei, cara, não é possível, essa obra tá vazando e não tem mais o que fazer, a gente já tinha colocado silicone e tal. E eu liguei pro meu amigo da Alpa Técnico e falei, cara, me salva. Ele falou, Gabriel, usa o silicone MS65. Por quê? Porque o MS65 é um silicone de módulo baixo, ou seja, ele tem mais elasticidade, ele suporta mais essas movimentações do vidro e da madeira. Então, isso tem sido um erro muito comum, a gente vê direto aí o pessoal louco da vida porque veda o telhado e o telhado vaza, veda ali os vidros em cima do pergolado e o pergolado vaza. Por quê? Porque estão utilizando silicones mais rígidos, silicones de módulo alto. Então, quando a madeira começa a mexer, o silicone não tem a elasticidade e ele trinca. E o pior de tudo, ele trinca e você não consegue ver aonde está rachado. Então você olha, você fala, cara, mas está vedado. Mas na verdade existe uma fissura ali, quando chove entra água.
Um outro erro que tem acontecido muito em pergolados é o seguinte: eu acabei de falar que pergolados são áreas de sombreamento. Então, muitos vidraceiros têm feito os clientes sofrer. Por quê? Porque os vidraceiros vão lá, colocam um vidro comum, né, que não tem aí uma característica de controle solar. E aí quando o nosso cliente, naquele dia de sol lindo e maravilhoso, ele vai fazer uma leitura, ele já passa um protetor, ele já passa um bronzeador, porque ele vai sair de lá igualzinho um franguinho assado, de tão quente que fica ali embaixo. Aí o que o nosso cliente faz? O nosso cliente fala: nossa, cara, não dá para ficar debaixo desse pergolado. De duas uma, ou ele vai passar a não utilizar o pergolado, né, e vai ficar aquele negócio trambolhão de enfeite lá, ou então ele coloca aqueles cortineiros horizontais. Isso é um erro gravíssimo. Olha só. Então o que nós temos que fazer para o nosso cliente? Vamos colocar vidros de controle solar. Porque daí você tem um design clean, um design bonito, transparente, onde o cara pode ficar olhando para a estrela lá, no dia de, né, à noite no caso, e ele ainda consegue ter uma proteção solar. Hoje já é possível trabalhar com vidros de controle solar neutros. Gabriel, mas o que seria vidro de controle solar neutro? Vamos só ao seguinte. Antigamente, vidro de controle solar era sinônimo de vidro espelhado, né? Você olhava naqueles prédios, aquele vidrão azulzão, aquele verdão e tal. Então, muitos arquitetos, muitos decoradores assimilaram vidro de controle solar com vidro refletivo e vidro refletivo com prédios comerciais. Então, muitas vezes é difícil você utilizar, por exemplo, imagina, você tem um jardim, aí você vai colocar um vidrão verde, um vidrão azul, um vidrão fumezão lá. Então acaba perdendo um pouco a característica. A Sebrae, pensando nisso, lançou a linha Habitat. Então a Habitat tem uma linha que é neutra, ou seja, ela é um verdinho bem suave, é um incolor, praticamente é muito parecido com o vidro incolor mesmo, só que ele tem os benefícios de controle solar. Olha só que interessante. Olha só o vidro verde, ele tem uma proteção de calor de 56%. Ele tem uma proteção contra os raios UV de 85%. O azul, 44% de proteção de calor. E 67% de proteção ultravioleta. Olha o incolor. O incolor tem uma proteção de 31% contra o calor e uma proteção contra os raios UV de 57%. Então olha só, olha o mercado que nós estamos perdendo. Então a gente, ao invés de oferecer para o nosso cliente um vidro mais eficiente, e olha só, às vezes eu brigo muitas vezes com alguns vidraceiros por isso. Às vezes o vidraceiro, né, ele quer levar preço, ele fala: não, Gabriel, cara, eu preciso oferecer o vidro mais barato para o meu cliente. Aí o cara gasta lá uns 10 mil reais para fazer um pergolado, no mínimo, só madeira. Não, uns 10 mil não, uns 15 mil para fazer um pergolado. Ele vai gastar de vidro ali uns 2 mil. Aí por mais 1.000, você não coloca um vidro de proteção solar e coloca um vidro incolor básico ou um vidro fumezão. Aí o cara pagou então 15 mil, mais 2 mil, 17 mil, mais um pouquinho ele gastou 20 mil. E aí quando ele vai utilizar esse pergolado, em dia de calor, ele não consegue. Ou seja, por causa de 2 mil reais, por sua culpa, porque você não ofereceu um vidro eficiente para o seu cliente, você estragou a vida desse cara. Você lascou ele, você pegou algo que era bom, que era um pergolado, que seria para ser confortável, que seria para ser sombreado, e você colocou um vidro incolor mais barato, você deu a falsa sensação que ele estava economizando 2 mil reais, e na verdade ele perdeu 17. Porque ele não vai utilizar aquilo ali, só à noite, só quando o dia estiver fresco. Né? Só quando, o dia não, né? Só quando a noite estiver fresca, porque em dia de calor ele não utiliza. E se você oferece um vidro de controle solar para ele, você fala: cliente, eu posso colocar um vidro incolor para você aqui, que custa 2 mil reais mais barato. Compensação, você só vai utilizar o seu pergolado em dias de chuva, em dias de frio ou à noite. Se você coloca um vidro eficiente, você pode utilizar o pergolado quando você quiser, seja fazendo sol, seja fazendo chuva. Porque o vidro, ele tem essa característica, ele não vai te queimar, ele não vai danificar os seus móveis que ficarem embaixo do pergolado. Olha só,
Então você economiza R$2.000 para o seu cliente e estraga com todos os móveis dele, porque daqui a um ano ele vai ter que trocar todos os móveis, porque o vidro que você colocou lá não retém os raios ultravioleta e o cara pode pegar um câncer de pele, e se não pegar um câncer de pele, pelo menos, né, os móveis dele ficarão todos feios, todos desbotados, por sua culpa. Bom, um outro item que tem caído no gosto dos brasileiros, principalmente os brasileiros mais abonados, são as cortinas d'água ou espelho d'água. Cada um chama de um jeito. Tem as suas diferenças pouquinhas, mas cada um chama de um jeito, acaba sendo o mesmo item. Olha como isso é bonito, olha como isso valoriza o jardim, a área externa do seu cliente. A primeira função, né, que você pode utilizar é realmente a função estética. É muito lindo você ver a água caindo e tal, até mesmo o barulho da queda d'água é relaxante. Né? Aqueles que são orientais sabem disso, os orientais mesmo, eles gostam muito de utilizar essa questão do barulho da água, a velocidade da água, é uma questão de conectividade com a natureza. O segundo item que pode ser utilizado também, as cortinas ou espelho d'água, é a questão da opacidade. Então você pode fazer, por exemplo, um vidro que é opaco, mas que tenha movimento e que é bonito. Um outro item muito importante no espelho d'água é a questão da refrescância. Não sei se você já teve a oportunidade, mas em dias de calor, quando você está num ambiente, assim, por exemplo, num jardim, que tem um espelho d'água, uma cortina d'água, aquela água vai evaporando e vai, sabe, aquela fumacinha, aquele respingo, ele vai harmonizando o ambiente. Ele vai deixando o ambiente um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais ameno. Então isso é uma questão muito legal. Um outro item que é muito semelhante com aquilo que nós já falamos sobre as piscinas, são os visores de tanques. Nós sabemos também, né, assim como eu falei para você, né, o oriental ele tem esse relacionamento, não só oriental, né, mas o oriental geralmente ele tem essa conectividade com a natureza, com o peixe, com as carpas, e é muito legal, né, quando você tem a oportunidade de olhar por cima, mas quando você tem também a oportunidade de olhar de frente. É muito legal, é libertador você ficar olhando os peixes ali num jardim com um visor no tanque. É maravilhoso e ainda é um mercado quase inexplorado. Normalmente os arquitetos e decoradores eles não fazem porque costuma dar trabalho. Por quê? Porque não tem profissionais muitas vezes gabaritados para fazer esse tipo de serviço. Então olha só, quanto mais difícil é de se encontrar um produto, mais caro ele é. Então de repente você pode trocar lá de fazer 30 box e pode fazer um visor e você vai ganhar muito mais se estivesse fazendo 30 box e vai trabalhar somente em uma obra, onde você pode se dedicar e fazer aí uma obra-prima, uma obra de arte. E ainda dentro dessa questão, né, de tanques e piscinas, você pode fazer também algumas pontes, né, alguns caminhos no lago. Imagina só, imagina a cena. Fecha o olhinho, imagina a cena. Um lago com visor de vidro e um caminho, como se fosse uma ponte, entre pedras e vidro. Pedras e vidro. Olha que interessante. Quanto custa isso? Não sei. Isso não se vende por metro quadrado. Isso se cobra pela arte, pela técnica, não por metro quadrado. E um item que eu acho fabuloso são os aquários de jardim. Não sei se você já ouviu esse termo, mas é muito legal. Porque pensa bem, normalmente para uma pessoa fazer um lago lá, então ela tem que cavucar o buraco, né? Tem que vedar, tem que represar aquilo, muitas vezes aquilo abre e vaza água e tal. Então, de repente, você não quer ter esse trabalho de ter que fazer uma vala, né? Um buraco lá no jardim, né? O cliente fala, não, cara, eu queria muito ter um laguinho aí, mas não quero ficar abrindo buraco, não quero. Qual que é a possibilidade? Faça um aquário de jardim para ele. Olha que interessante, olha que legal. Olha que bonito. Ele pode até movimentar quando ele quiser. De repente não gostou desse lugar, leva para outro lugar. Olha como isso é legal.
Só uma dica, tome cuidado, porque como é um aquário, né, então você tem que tomar cuidado com o tipo de peixe que pode colocar nesse aquário, porque como esse aquário vai ficar ali diretamente no sol, então você tem que tomar cuidado com o vidro que você vai utilizar e também com as espécies de peixe que você vai utilizar ali. Mas, olha, é um mercado inexplorado. Você já tinha visto isso aí? Então, olha só. Um outro item muito interessante também, aplicado em jardins, por exemplo, de áreas públicas, de praças, sei lá, de jardins públicos, são os memoriais e monumentos. Às vezes, sei lá, aquele jardim ele representa um fato histórico, sei lá, alguém importante passou por ali. Então, eu vejo muito se utilizando aquelas pedras, né, aquelas granito e uma placa de sei lá o que em cima gravada, em 1900 não sei quanto, essa praça foi inaugurada pelo fulano de tal, né? Então, por que não a gente começar a oferecer vidros personalizados? Vidros com impressão digital, por exemplo. Vidros com iluminação. Olha só, de repente, para uma área pública aberta, não dá, mas para um jardim particular dá. Para um hotel, olha só. Eu acabei de falar para você sobre os guarda-corpos. Mas existe uma função de guarda-corpos que a gente não chama de guarda-corpos, porque na verdade não tem a função de guardar corpo nenhum. O que é um guarda-corpo? O guarda-corpo ele é uma limitação para que ninguém caia, né, no andar de baixo ou de uma altura mais de 1 metro. Só que existem algumas funções do vidro, por exemplo, vou contar um fato para você. Algum tempo atrás uma amiga minha pegou uma obra que fica numa área rural. E aí o cliente, né, ele ficava na varanda, só que vinha um vento ali na varanda dele, que era assim, era algo terrível. Então assim, ela falou pra mim, Gabriel, o cliente fica na varanda lá, só que vem um vento ali, cara, que o cara não consegue ficar na varanda. Então, o que ele queria? Ele não queria perder a visão panorâmica que ele tinha ali, da paisagem que ele tinha, porém, ele queria colocar um vidro. O vidro, na época que a gente orçou lá, acho que tinha 2,40 metros, era a altura da chapa. Era 2,40 que a gente colocou lá. Né, que na verdade eu fiz o projeto e ela colocou. Mas 2,40 somente para que aquele vidro inibisse um pouco o vento, né? Ele desse uma amenizada no vento. Realmente colocou até com spoiler, né? Levantou-se lá uma muretinha de concreto, colocou um spoiler fixado, ficou muito bonito, muito clean, e a muretinha baixinha, né? Sei lá, acho que foi 30 centímetros só, e conseguiu, porque um pouco ficou enterrado no chão e um pouco ficou apoiado no spoiler em cima, assim, ficou muito interessante, uma montagem muito clean e, olha só, resolveu a vida do cliente. Então, muitas vezes, os clientes têm certos problemas que a gente nem imagina que o vidro pode resolver. Mas, como você vê na foto, isso pode sim estar sendo usado não como um guarda-corpos, mas como uma barreira física, porém, não uma barreira visual. Um outro item também, né, já que nós estamos falando de área externa, são os portões de vidro. Então imagine só, né, um fato verídico. O cliente foi lá, fez um edifício maravilhoso, um edifício bonito, com um jardim lindo e maravilhoso, porém, ele não pode deixar, né, aquele jardim exposto. Ele quer que as pessoas vejam, até mesmo para valorizar, né, aquele empreendimento, né, que é a questão do jardim, para que as pessoas que estejam fora consigam enxergar o que tem dentro, para quem está dentro consiga enxergar o movimento fora, porém existe ali uma barreira física. Uma barreira física, porém não é uma barreira visual. Como eu estava falando para você, a questão dos arquitetos, os arquitetos eles têm algumas coisas, alguns problemas que a gente pode ajudá-los a resolver. Por exemplo,
Um arquiteto faz uma fachada de uma casa linda e maravilhosa. Aí, por algum motivo, ele precisa colocar um muro nessa casa. Mas, por exemplo, se você já trabalhou em casa de alto padrão, você sabe que a fachada da casa ela é muito valorizada. Por quê? Porque um vizinho quer mostrar para outro vizinho que é mais rico, que pode mais, que status. Status, velho. Status. Então eles colocam aquelas fachadas maravilhosas, aquelas escadas bem na frente da casa para todo mundo ver aquela escada linda e maravilhosa, aquele lustre de pérolas, sei lá que é aquele negócio lá, lindo e maravilhoso. Aí por algum motivo o cara tem que colocar um muro. Aí o cara vai meter um muro de alvenaria. Como que o arquiteto vai combinar o bendito do muro com o design da casa? Não dá. Fica estranho. Então, para que o arquiteto não tire a característica da construção, ele coloca vidro. Acabou. Ele limita, né? Limita ali o espaço físico, ele põe uma barreira física, mas permite que as pessoas ainda admirem a sua obra de arte. Olha só. Então, isso tem sido muito utilizado em condomínios, muito utilizado em edifícios e muito utilizado também em casas de alto padrão, por incrível que pareça, dentro de condomínios fechados. Eu já vi várias pessoas colocando muros em condomínios fechados. E apesar de não poder, né, muitas vezes, condomínio fechado nem pode utilizar muro. Mas, então as pessoas acabam colocando vidro para falar que não tem nada ali, mas acaba tendo uma barreira física. Um outro item muito importante também na arquitetura são as marquises ou abrigos. O que é mais interessante é sempre aquela questão da combinação. Por exemplo, teve uma época que nós fizemos um trabalho para um dono de um posto e esse posto ele era uma franquia. E o design do posto não previa uma marquise. Então tinha o posto, aí tinha aquela área ali onde você faz a compra, né, que eu esqueci o nome. E aí, o que acontece? Quando, em dia de chuva, quando o cliente estava abastecendo para o cliente fazer alguma compra, comer uma coxinha, ele tinha um espaço onde ele pegava chuva, né? Onde ele tomava chuva. Tomava não, onde ele se molhava com a chuva. E aí ele falou, Gabriel, mas eu não posso esticar uma marquise aí, porque, cara, o projeto não permite que eu faça a marquise. O projeto é padronizado. E aí ficou muito tempo, né? Eu já até contei essa história em um outro treinamento. Ficou muito tempo ele naquele impasse, e aí ele acabou chamando a gente. Eu falei, pô, cara, põe uma marquise de vidro. Ninguém, cara, não vai infringir nada no seu design. O vidro é quase invisível. Você coloca algumas hastes de aço inox. Você pode utilizar essa peça aqui, ó. Ó, essa peça vai na parede. Aqui vai o vidro. Essa peça aqui vai em cima. Ó, aqui assim, ó. E aqui vai um cabo. Depois vai uma peça parecida com essa, só que com essa peça aqui, pronto. Tá pronto. Coisa básica de fazer, fácil de fazer, não dá trabalho, não dá muito trabalho e olha, muito valioso. E a maioria dos vidraceiros não fazem, corre. Então pode ficar tranquilo que no treinamento de coberturas eu também vou falar sobre esse tipo de cobertura. Ainda dentro desse contexto de marquises e tal, e abrigos, existe também o que a gente chama de fechamento de portas. Esse tipo de aplicação é muito utilizado na Europa, mas também cabe muito bem aqui no Brasil. Por quê? É aquilo que eu falei para você do problema da arquitetura. Então, muitas vezes, o arquiteto projeta uma fachada e aí ele não prevê que, de repente, alguém vai ficar esperando ali, por exemplo, apertando a campainha para ser atendido. E aí, se estiver chovendo, o que a pessoa faz? Fica ali recebendo chuva. Então, eles pensam, poxa, mas cara, não tem como eu colocar uma marquise agora, a gente não pensou nisso. Né? Isso não era combinado na hora do projeto. Então, para que não se coloque um elemento opaco que agrida o design original da edificação, se utiliza vidros. Porque praticamente fica imperceptível. É lógico, vai aparecer alguma coisinha, mas não vai agredir o projeto original. Isso é muito utilizado, por exemplo, em patrimônios tombados, né, pelo Ministério da Cultura. De repente, casarões, por exemplo, esses dias eu fui em São Paulo visitar um casarão de não sei quantos anos lá. E aí o que o pessoal precisa fazer? Eles precisam esticar um pouquinho
E aí o IPHAN, né, e esses órgãos aí, não deixa que seja colocado concreto, que seja acrescentado nada. Então, coloca-se vidro. É fácil de montar, é limpo e não modifica o design original do artista, do arquiteto que desenhou aquilo, que projetou aquele ambiente. Olha esse outro aqui, ó. Esse aqui, né, é uma extensão que a gente chama de puxadinho. Se fosse pobre, era puxadinho. Como isso é algo de gente rica, é extensão. Só que é o seguinte, então você tem lá um ambiente onde tem um espaço ali aberto, mas ninguém projetou nada para aquele espaço. E aí, conforme vai se usando, aí você pensa, poxa, olha o espaço que nós estamos perdendo aqui, por algum motivo isso aqui está apertado, a gente precisa expandir. Eu vi esses dias um caso de um restaurante. O restaurante ele ficava realmente num ambiente que era uma construção muito antiga, e eles tinham uma área que era uma área que as pessoas ficavam ali, né, à noite, tomando ali uma cervejinha, um vinho e tal, só que era descoberto. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, poxa, vamos fazer um puxadinho, mas para não agredir a arquitetura, eles fecharam totalmente, fizeram praticamente um aquário de vidro, como esse, por exemplo, que está aparecendo na imagem. Bom, e ainda dentro desse contexto, nós temos também os fechamentos de varandas. É o seguinte, normalmente, quando o cliente ele opta por uma varanda, ele pensa na cobertura. Mas o fechamento lateral e frontal dessa varanda, normalmente é realizado por pura pressão. Pressão do quê? Pressão do vento, pressão do sol, pressão da chuva, pressão das intempéries. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, normalmente, as varandas não são pensadas para ser totalmente fechadas. Então, quando você precisa fechar uma varanda para um cliente, aquilo que eu te falei, não leve o problema para o seu cliente, leve a solução. Não, eu já vi, por exemplo, já presenciei casos de varandas que eram agradáveis ficarem insuportáveis porque o vidraceiro especificou um vidro errado. Então o vidraceiro falou, vou colocar um vidro fumê aí. E aí, em dias de sol, não dava para você ficar ali. Piorou e muito a situação daquela varanda. Então, uma varanda que foi fechada para dias de chuva, que são mais raros, só dava para ser usado em dia de chuva realmente, porque em dias ensolarados era impossível ficar ali. Por causa de quê? Erro de especificação. Por querer entregar um produto mais barato, por querer vender algo sem valor agregado. Se ele tivesse colocado um vidro de controle solar, uma abertura mais ampla, exatamente isso. Varanda não é para ficar aquela portinha pequena. Geralmente varandas precisam ter portas com aberturas amplas. E para isso que a gente costuma utilizar muito, né, envidraçamento de sacada, né, ou envidraçamento de varanda, ou a famosa cortina de vidro, justamente por isso, porque dá uma boa abertura. E eu já falei para você, quando você pensa em envidraçamento de sacada, você pode utilizar dois produtos. Aquele sistema padrão, né, o sistema deslizante, que a gente chama de sistema europeu, da Alclean, ou você pode utilizar também aquele sistema mais robusto, que as portas são mais largas e te fornece uma altura maior, tá? E também não tem o trilho inferior no piso, ou seja, fica liso. Você não tem que ficar recortando, embutindo e caindo sujeira, nada. Então, se você quiser fazer algo mais simples, envidraçamento de sacada ou o kit sacada da Alclean. Se você quiser fazer algo mais sofisticado, com as portas mais largas, mais amplas, mais interessantes, sem embutimento de trilho, SGI da Alclean. Um outro item que também é pouquíssimo explorado no Brasil são os espelhos em jardins. Bom, Gabriel, mas cara, espelho em jardim, será que não dá reflexo? Dá. Então você tem que saber posicionar, porque pode dar reflexo, né? Aqui a gente chama de ar, né? Aqui no interior é ar na cara, quando dá aquele reflexo muito forte no rosto. Então você tem que saber posicionar, né? Normalmente ele fica um pouco inclinado para baixo para que não dê reflexo no rosto das pessoas. Ah, Gabriel, mas o espelho no jardim não tem problema de umidade, de água? Também tem. Então você tem que saber também aplicar. Mas uma coisa eu digo, é muito utilizado espelhos, principalmente na Europa, nos jardins da Europa. Isso acaba sendo tradicional. Por que não trazer isso para o Brasil? Por que não ampliar os jardins? Olha só, você vai ver que o espelho dá para se fazer muita coisa em jardins.
Lembra que o espelho tem várias funções, dentre elas, 3 principais: iluminar, ampliar e decorar. Bom, um outro item muito interessante, muito gostoso e muito funcional são os telões de projeção de jardim ou áreas externas. Então é muito legal, principalmente assim, nos condomínios que eu trabalhei, no Guarujá, o pessoal tinha um esquema muito legal. Eles colocavam nas piscinas, atrás das piscinas vinha a sauna, então o cara ficava na sauna, né? Então ele colocava um vidro ali que dividia a piscina da sauna e dentro da sauna mesmo ele conseguia mergulhar, passar por baixo do vidro e sair na piscina. E se utilizava justamente esse vidro como tela de projeção. Então é muito legal, pô, o pessoal ficava lá no jardim, de frente com a piscina e assistindo um telão. Imagine só, o cara ali e tal, musiquinha, o cara pensando ali, já tomando um gole, já tibum na piscina e olha pro telão, sai, toma um golinho, e olha o telão, pum na piscina, vai passando, olha só. Ou então em dia de frio, pensa bem no dia de frio, olhando o telão, lareira acesa do lado de vidro, e você ali só pagando, comendo um fundi, ó, de chocolate, com morango, assistindo um telão, esquentando as canelas na lareira. Fala aí. Bom, interessante também é essa tela de projeção embutida. Olha que criatividade. Então, não é uma tela de projeção, é uma televisão, e aí a televisão ficou externa, mas a gente sabe que televisão normal não pode tomar chuva, não pode ficar diretamente no sol, então colocou-se uma proteção como se fosse uma vitrine. Olha como é criativo. Também em jardins, você pode utilizar bancos de vidros. É muito legal, é muito decorativo, só tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, o tipo de vidro que você utiliza, porque dependendo do vidro ele absorve muito calor e acaba ficando muito quente para sentar, né? Então, é só nessa questão, mas de repente, numa área mais fria, né, numa área, sei lá, ou então, se essa área tiver uma cobertura, dá para você utilizar aí bancos de vidro. Com certeza, se você consegue fazer bancos de vidro, você também consegue fazer mesas de vidro. Olha só a vantagem. Uma mesa de vidro ela pode ficar no tempo, pode tomar chuva, pode tomar sol, e aí você pode personalizar aquela mesa, como eu já te falei, você pode fazer uma impressão digital, você pode usar um vidro diferente. Ó, é o seguinte, então você viu que são várias dicas, não vou falar mais, senão a sala vai ficar muito grande, mas olha só, garanto para você, você não tinha pensado em nem 50% dessas oportunidades, não é verdade? Então, se caso você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, olha de novo, olha com mais atenção, né? Quando a gente assiste o vídeo pela primeira vez, a gente fica naquela expectativa sobre qual a próxima dica, Então volte o vídeo, né? E veja de novo. De repente, você vai encontrar uma grande sacada, uma grande oportunidade de vendas antes mesmo de adentrar na residência do seu cliente. Pensa comigo. Agora que você viu essas oportunidades, faz uma reflexão. Quantas oportunidades de venda você perdeu na sua vida? Sabe por quê? Porque você não tinha assistido esse treinamento. Mas agora isso mudou. Você está munido de várias opções para oferecer um produto de maior valor agregado para o seu cliente e com isso ganhar mais dinheiro e fugir da concorrência predatória. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Lembrando que nós estamos valorizando o vidraceiro e expandindo o mercado. Quero agradecer muito pelos comentários, tem nos dado muita força, gratidão mesmo no coração. Muito obrigado e, por favor, não deixe de comentar, tá? Comente, dê o seu joinha no vídeo aí do YouTube, ajude a gente a divulgar realmente o nosso trabalho, porque isso vai fazer o nosso mercado crescer e a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é o vidraceiro ser respeitado, ser valorizado e ganhar melhor, ok? Forte abraço e até a sexta aula. Valeu!